DDD, arquitetura que é difícil de entender, mas ajuda muito no dia a dia a ter um projeto organizado. É bom? Ajuda muito. E para quem gosta muito de código rápido, é uma bosta. Porque tu tem que fazer muito mais coisa, além de chamar só repositor de onde tu quer, só a service de onde tu quer, só os controles de onde tu quer. Não é só chamar as coisas. Já estamos saindo do projeto acadêmico para alguma coisa mais profissional, né? Porque acadêmico tudo pode, né? Acessou o Java, diz que acessa e importa e já era. Então, tomem muito cuidado. Mas, DDD e Clean Code. O que a gente vai ver hoje? Continuar trabalhando no nosso projeto da cafeteria. Vamos organizar ele para a gente conseguir aplicar nossas regras de negócio já orientada ao domínio, né? Orientando ao domínio, isso ficar mais organizado e com um código mais limpo. Então vamos fazer algumas tratativas de regra de negócio orientada ao domínio e vamos mudar a estrutura do nosso projeto. Então como é que a gente vai fazer isso? Lá no código, nós já vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiramente, vamos organizar nossas pastas, porque a gente está com um projetinho MVC aqui, né? Criamos uma service meio que adaptada para a gente entender que nosso MVC, que Model, View, Controller, né? Controller Model, ok. E acaba que a gente não tem o resto do nosso projeto, tá? Do nosso projeto em DDD. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Primeiramente, vamos explicar cada camada. A primeira camada que a gente vai criar aqui é a nossa apresentação. O que é a nossa apresentação? É tudo aquilo que é apresentado aos nossos usuários. Então vamos para Presentation. Presentation. Tudo certo. O que vai ter aqui dentro? Principalmente nossos controllers. Então vamos mover nossa pasta de controllers para esta pasta e vamos refatorar. Então temos Presentation Controllers aqui, tudo ok. Seguindo na nossa camada, o que a gente vai ter aqui? No nosso DDD, a gente vai ter a próxima camada, é a Application. Vou explicar isso de forma rápida, organizar e fazer um exemplo de regra de negócio, porque tem bastante literatura na internet explicando esse design. É mais fácil a gente trabalhar nele executando do que eu falar muito da literatura, né? A gente vai para a Application. Na nossa Application, a gente vai ter a camada de serviços e alguns objetos. Então vamos mover nossa service lá para dentro, tá? Application Service. Ok. Então tem o nosso token service lá dentro. Nossas services ficam representativamente aqui dentro. O nosso domínio é onde fica as nossas repositories e nossas entidades. Então, vou renomear nossa pasta model para domain. E dentro da domain, eu vou criar uma nova pasta, novo package, chamado entities, que é as nossas entities. Escrevi errado, por isso mesmo. Packages, entities. Nossas entidades. E aí eu vou mover nossas entidades lá para dentro. Pronto. Temos aqui agora, falta Application, Presentation, Domain, Infra. Nossa infraestrutura. Vamos só botar como infra para ficar mais fácil. Infra eu uso tudo aquilo que sai externo do nosso projeto, um envio de e-mail, um consumo de banco externo, um consumo de API externo, algumas configurações e tal. Então nossa pasta de configuração vai para infra. Então ficou na camada do DDD, na nossa clean code com DDD, fica Presentation, Application, Domain, Infra. Qual a regra que a gente tem que seguir aqui? Por que a gente cria essa estrutura? Por quê? O caminho da aplicação sempre vai seguir neste sentido. Então vamos lá. A gente vai ter uma controller, que é a nossa presentation, que vai apresentar ao usuário. Essa controller vai acessar a nossa service, que a nossa service vai acessar a nossa repository. E a nossa repository acessa o nosso external, nossas infras. Ou a nossa service acessa a infra. Então sempre é nesse sentido. Nunca eu posso acessar uma classe ou uma propriedade que não seja nesse sentido. Então, por exemplo, a minha repository não pode acessar, por exemplo, a minha service. Então, minha repository acessa a outra repository, é igual a ela, na mesma camada, ou para baixo. Quais os problemas que a gente vai ter que resolver de agora em diante? Por exemplo, pedido não pode mais bater na pedido repository.
ela vai ter que ter na pedido service e nem castar nossas entidades aqui dentro. Por exemplo, ter acesso ao domain. Então, por exemplo, se a gente tirar esses dois imports que na prática funcionam, mas não é a melhor prática, nossa classe não funciona mais. Ela dá erro. Então, o que a gente vai ter que implementar na próxima aula, que eu já vou explicar para vocês. Na próxima aula, quando a gente for falar de mapeamentos, que a gente vai falar sobre mapping, a gente já vai tratar isso aqui. A gente vai acabar não tendo mais esse acesso do nosso domínio pela nossa controller, tá? E a mesma coisa com o usuário. O usuário está mais fácil de resolver? Tá mais fácil de resolver. Como é que a gente faz isso do usuário? A gente vai agora... Vamos resolver só o do usuário para a gente entender. Por exemplo, o que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver o nosso usuário. Como a gente resolve isso? Vamos ir na nossa services e vamos criar o usuário service. Criando o usuário service, eu já vou vir aqui copiar o mesmo modelo do... Não precisa, né? A gente também não é tão imbecil assim. Service. Vamos criar uma service. E aqui a gente vai criar um @autoride do nosso usuário repository. E aqui a gente vai criar um public, uma lista de string, que é o que pede nosso retorno lá. Buscar apresentação, buscar todas as apresentações. Vamos botar buscar todas. Dar nome para método é mais difícil do que a gente criar ele. Então aqui a gente agora tem que só importar a nossa list, voltar na nossa controller, pegar a nossa implementação aqui da repository, né? Tirar fora, ir na nossa service, colocar a implementação e dar um return list. Coisas que a gente pode fazer aqui, a gente pode usar um string para fazer esse resultado. Então a gente vai criar aqui string.map usuário apresentar. E aí aqui esse cara já é uma lista de um string de list, e aí eu posso botar só um ponto toList, que a gente já viu strings na última aula, e retornar essa informação. Tu viu que a gente já começou a usar os strings da última aula, né? A gente não precisa mais fazer um for each para chamar o apresentar, enfim, da nossa classe. Então vamos lá. Peguei esse carita aqui com esse nome que a gente criou, tá? O que a gente vai fazer agora no nosso usuário controller? Tirar esse usuário repository, botar nosso usuário service e renomear isso aqui para usuário service. Você já me ajuda aqui, me ajudou. E agora eu dou só um return no usuário service ponto buscar todas as apresentações. Aí já castamos tudo que a gente precisava aqui. A gente não precisa mais do entity, já não precisa mais desse repository. E acaba que consertamos o design pattern, a estrutura do nosso DDD com clean architecture do nosso usuário. Então agora ele acessa a repository faz nossa consulta com o mapping e esse cara faz o nosso próprio retorno. Aqui já está dizendo para eu não tirar a variável, não preciso mais dessa variável. Não fiz nenhum tratamento de exceção, não fiz nenhum try catch, porque na teoria aqui trouxe todos, apresenta e dá a lista. Se não tem, vai trazer uma lista vazia. Então, não é um problema, tá tudo certo. É isso o DDD? Não. O DDD não é isso. Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos consertar o que a gente fez na última aula de strings, tá? Que aqui tá todos os exemplos de strings. O que eu vou fazer? Vou comentar isso aqui. Ctrl/, comenta tudo e vou descomentar o Spring para ele conseguir startar o Spring aqui. Então aqui depois a gente pode olhar depois, mas a gente já viu isso tudo na última aula de strings, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ver? Regra orientada ao domínio. Domain Drive Design, tá? Então, primeiramente a gente vai trabalhar no nosso domínio.
Eu movi só um, eu queria mover todos. Deixa eu mover todos aqui, refactor. Refatorou todos. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos tratar o nosso... a nossa entidade do usuário. O que a gente vai criar aqui? Vamos, primeiramente, a gente vai criar um novo package chamado Value Object. Por quê? Porque a gente vai falar de duas formas de implementar o DDD. A primeira é sobre os valores de objeto. Então, values objects. Tá? Então, os nossos valores de objeto, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma classe desses values object, que vai ser o quê? A classe de CPF. Por quê? A gente vai implementar toda a regra de negócio na classe de CPF. Se ele é válido, se ele não é válido, qual a propriedade que vai salvar no banco, tudo isso vai ser desta forma. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que ter um pivot string CPF. Eu gosto muito de usar final. Por quê? Porque aqui ela vai ser obrigada a todo construtor ter isso aqui, tá? Inicializar isso aqui. Então vamos lá. Vamos criar um construtor para a gente, né, inicializar. CPF, eu posso criar um construtor vazio, porque é o que eu quero. E aí eu boto CPF, aspas simples, inicializa vazio, toda vez que ele ser chamado. Toda vida que eu criar alguém que use CPF, vai criar com CPF vazio. E agora como é que eu uso isso aqui? Lá na minha entidade de usuário, eu não uso mais um CPF do tipo string, eu uso um CPF do tipo CPF. Porque agora, o meu CPF é um tipo. O que ele está dizendo? Deixa eu só checar aqui. Basic, attribute, not... Claro, faltou o meu... Faltou minha notação lá no... Aqui, no usuário. Que é pra gente conseguir botar ele no banco de dados. Isso aqui. Tá, beleza. Então, o que eu tô dizendo aqui? Esse embedded do JPA, é uma propriedade do JPA, faz que o meu value object, no conceito de DDD, ele seja armazenado na tabela de identidade principal. Então, por exemplo, o nome da minha propriedade é CPF e do meu value object, a propriedade dele é CPF. Tá? Então, o que ele vai salvar no banco de dados? Ele vai salvar o campo de CPF. Tá? Este valor aqui. String CPF, public final. É esse valor que ele vai salvar. Se eu buildar agora, o construtor vazio vai receber um CPF. Então, vamos começar a fazer os tratamentos do CPF. Vamos ver se ele vai conseguir buildar com essa mudança, tá? Porque tinha vários lugares que davam 7 CPF e eu acho que esse 7 CPF vai quebrar. Então, vários lugares ele deu algo que não funcione. Então, eu vou botar aqui new CPF, só que aqui eu vou ter que receber um valor para esse CPF. CPF, mesma coisa, eu vou ter que fazer para os outros. Não tem um construtor que receba um CPF, então vamos implementar esse construtor. Um construtor que recebe um CPF e atribui esse CPF, que é uma string, para o nosso valor. E aí começa a ter, essa função começa a funcionar legal. Então eu vou conseguir fazer isso em todos os lugares que usavam o set CPF. Tá? Então o que eu fiz aqui? Criei um construtor que recebe o CPF. Vai resolver meu build? Vai resolver meu build. Mas eu ainda não vou fazer nenhuma regra de negócio. Então eu só startei minha API Spring, deixa eu ver se ele não vai conseguir startar. Eu tenho quase certeza absoluta que ele não vai conseguir startar porque eu estou com o banco parado. Então eu tenho que startar meu Docker. Enquanto o Docker abre, o que a gente vai fazer? Vamos implementar o que é preciso nesse CPF. Então o que é preciso agora? Vamos fazer as regras de negócio. Primeiramente, dentro do construtor eu quero fazer um if aqui, dizendo que se meu CPF for vazio, CPF ponto igual a nulo, que eu acho que é impossível, porque eu estou pedindo uma string, tá? Mas posso receber o nulo. Ou CPF ponto legit menor que 10,
sei lá, eu quero executar um throw exception. Tá? Um throw new legal argument exception. Invalid CPF. Ou CPF inválido, enfim. Deixa eu ver o que ele disse aqui. Claro, eu atribuo um valor. Tem que ser igual a igual. Beleza. Então aqui eu fiz uma validação. Aqui já começam algumas regras de negócio. Mas, posso fazer mais implementações? Posso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um validador para esse CPF. Então, vamos botar aqui, tá? Primeiramente, eu tenho que ter dois validadores, um do número do CPF e um do dígito verificador dele. Então, vamos lá. Private boolean is valid, porque é o que a gente vai querer, valid CPF, recebe CPF, e a gente vai ter aqui uma string regex, não, eu quero só os números primeiro, CPF números igual Samuelzinho, que isso, e aspas duplas, números não, CPF ponto replace ao de aspas duplas. Não, de aspas duplas não. Eu quero, pode ser, não sei. Eu quero replace, abre conchetes, tira isso aqui, 0-9, tudo que é letra, tudo que é traços, só quero ficar que tudo fique números. Quero que tudo que for diferente de 0 a 9 números, né, seja substituído. Então aqui eu vou ter um only numbers. Eu já posso pegar isso aqui também e pegar posso pegar um get números aqui. Get números e retornar isso aqui. Ponto isso aqui. E eu não preciso ter isso aqui, não preciso ter esse variável, eu só dou um return. Então, e aqui eu vou retornar só os números do CPF. Então eu já tenho implementado, eu já começo a reimplementar algumas coisas aqui. Seguindo no nosso validador, peguei os números, agora eu quero validar. Agora eu vou fazer uma validação correta. Então esse 11 aqui, eu quero transformar ele, não vou usar mais o 10 aqui, porque o 10, o 11, né? Porque o CPF é 11 números. Porque agora eu vou chamar o isValid, né? E aí, se ele for válido, né? Se ele não for válido, eu vou dar um return que ele é inválido. Então, vamos seguir nessa linha de pensamento. E aí, agora eu vou fazer o quê? If, tá? If CPF números legit 11, aí ele acertou bonito, CPF legit 10, não, eu quero um regex aqui, então eu vou apagar tudo isso aqui, ponto regex matters, aspas duplas e a minha expressão regex. A minha expressão regex aqui vai ser, tá? Barra, barra, contrária, D maiúsculo, barra, barra, 1, abre parênteses 10, abre chaves 10, tá? Isso? Não, tá errado ainda, porque eu quero isso aqui entre parênteses. Então, 1, 10. É isso aqui. Esse é o validador que eu quero. Se ele for alguma coisa que cair aqui dentro, eu vou dar um return falso. E aí ele vai tratar porque é inválido. Então, essa expressão aqui é um validador de CPF padrão. Vocês podem pegar na internet, no validador no próprio inteligência artificial pode gerar para vocês. Enfim, não sei se gera 100% correto, mas acredito que deve gerar. Só que, nesse cenário, eu acabei não validando o dígito verificador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um return true, vai ficar com ar, mas eu vou criar outra função, que agora é a função mais complexa. Porque a validar o dígito verificador,
que é um pouco mais complexo. Eu vou receber o string CPF, tá? CPF. E essa validação do dígito verificador eu vou chamar aqui passando o CPF que eu recebi por parâmetro. Só os números do CPF. Verdade. Vou passar os números porque eu não quero tratar de novos. Tá. Como é que eu vou validar isso? Tem um cálculo específico, blá blá blá, blá blá blá, blá. Eu podia falar um monte de coisa pra vocês, mas o que eu vou fazer? Eu vou copiar a validação que tem aí jogada de milha na internet, porque eu não vou implementar um validador um a um, que é uma coisa que vocês não vão precisar disso, tá? Eu vou colar aqui que eu tinha na minha colinha, tá? Então o que que acontece aqui? O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma soma de todos os caracteres, que daí ele vai pegar o primeiro dígito. É um cálculo que é muito específico só para CPF. Tem para CNPJ também essa validação. E aí ele faz, se ele fazer a soma disso com os verificadores, com o dígito verificador, os dois últimos números, ele vai dar um return se é válido ou não. É isso. Então ele fez uma validação da regra de negócio do CPF. Essa regra de validador de CPF, por que eu criei uma propriedade? Porque eu não queria criar um validador de CPF. Eu falo que a própria propriedade valida isso. Então, no momento que eu colocar um valor na propriedade, ele já vai validar se esse CPF é válido e vai me dar todo o retorno possível para frente. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou startar meu Postgres e vou conectar nele com o meu Dbeaver, só para a gente ver se está tudo ok, se as tabelas estão criadas lá, mas eu acredito que tá. Então vamos startar nossa aplicação novamente agora com o nosso Postgres devidamente ligado no nosso Docker. Tá? Startando a cafeteria, vamos ver se ele vai criar todas as propriedades bonitinho e conseguir disponibilizar a API para a gente testar o nosso DDD. Ele já abriu aqui para a gente. E aí, o que a gente vai fazer agora? Tratamento dos nossos usuários. Então, o que a gente tem que fazer? A criação dos nossos usuários, a gente vai ter que criar um método para isso. A gente não tem como validar ainda porque a gente não tem um save do usuário para a gente conseguir validar isso. Então, vamos lá. Minimize isso aqui. Vamos lá no nosso usuário controller ou no nosso autocontroller e acaba que não temos um post no usuário. Então, vamos criar aqui um post no usuário. Como é que a gente vai fazer esse post? Vamos copiar aqui bem mal e porcamente do nosso criar pedidos. Vamos colar aqui. Eu quero só um post mapping, queria cadastrar usuário. Cadastro novo usuário. Que não tenha cadastro na base de memória durante o... tá bom. Somente em tempo de... não, memória. Que não tenha cadastro na base. Beleza. Aqui eu não vou retornar um pedido. Eu vou retornar um ID. Que vai ser uma string. Vamos fazer assim, só pra gente não ter nada. E o pedido request vai ser só um string nome. Porque a gente ainda não está trabalhando com mapper, porque eu não vou fazer de novo no mapper para vocês, tá? Só vou botar um nome aqui e aqui eu vou chamar um usuário service.salvar. Vai passar o nome. E aí o novo pedido, eu não vou nem dar um novo pedido, eu só vou dar o return dessa string, porque a gente quer validar isso na nossa tela, tá? E eu tiro essa entidade aqui, esse import que não deveria ter. Lá no nosso usuário service, eu vou criar um novo método chamado salvar, que recebe um string nome e retorna uma string. E aqui implementa todo o salvar. E aqui eu retorno um aspas duplas, só pra gente ter isso. Vou botar um try catch, porque as nossas validações dão exception. Agora a gente precisa de um try catch aqui, tá? Catch exception e... Pera aí. Esse aqui vem pra cá. Fechou. Identa, vamos ver se ele identa bonitinho pra nós. Beleza. Aqui, o que eu vou chamar aqui? Usuário repository ponto save igual a new usuário
Não quero implementar isso porque eu tenho lombok nesse usuário. Tenho getCenter, mas é abstrato. É abstrato, então eu vou ter que criar um... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vendedor, cliente. Vou criar um administrador... cliente. Vou criar usuários do tipo cliente aqui. Que eu vou passar... ponto e vírgula. Deixa eu ver o que eu preciso no cliente para criar. Bastante coisa. Nome, e-mail, CPF, senha, tal, endereço. Mas beleza. Vamos fazer... Não vou criar um objeto para a gente tratar isso. Pô, posso criar? Posso criar. Vamos fazer um objeto aqui, né? Então, onde é que eu crio um objeto? Eu crio nos meus DTOs, né? Data Transfer Object. Eu vou criar um package, que é o DTO. E vou movimentar esse DTO para dentro de Application. Ele moveu para Service, não, eu quero... Vou renomear isso aqui que vai ficar mais fácil. Rename, não quero dentro da Service, eu quero aqui. Refactor. Beleza, DTO. Vou dar um rename de novo, porque esse DTO tem que ser minúsculo, padrão. Tá, e aqui eu vou criar um new classe usuário request. Pra gente já ter uma usuário request mais bonitinha. Essa usuário request vai ser um record que vai abrir e fechar parênteses e vai receber. Tá. Ele me sugeriu um espanhol muito louco, mas vamos lá. Cliente era a melhor opção para nós. Não vou precisar setar o resto, só vou precisar fazer isso aqui. Pronto. Então eu já vou ter um usuário request. Aí vamos fazer o objeto mesmo bonitinho, porque senão vai ficar ruim. Vai receber um usuário request, que é a nossa request. Vai passar para cá e eu vou importar, copia, cola, copia, clica, copia, usuário request, e aí usuário request ponto nome, vírgula, usuário request ponto e-mail, usuário request ponto CPF ou senha, não lembro qual é a ordem. E-mails, senha, CPF e endereço. Senha, CPF e endereço. E-mail, senha. Senha, CPF. Vamos ver. Nome, e-mail, senha, CPF e endereço. Vamos para a última propriedade que é endereço. Usuário request ponto endereço e vírgula nível de fidelidade 1. É isso. E aqui eu vou botar var usuário igual a usuário.getID string para ele retornar o código. E aqui eu vou dar um runtime, não quero dar um return, eu quero dar um return e ponto message. Então, como a gente vai tratar isso, vamos criar CPFs válidos e CPFs inválidos e vamos fazer os nossos testes. Vamos conectar na nossa base também, já que está abrindo. Poxa, ele se conectou na base, tabela de pedido, produto, quero usuários. Aqui tem todos os nossos usuários, eu vou criar um usuário novo aqui e esses usuários aqui já vão dar inválidos, né, porque não tem nenhum CPF. Subiu, tabela, agora aqui eu dou um F5 e vamos ver o resultado disso. Criamos um usuário, tryout, tá? Nome. Se eu colocar com este payload, nosso CPF é inválido. O resto tudo é válido, mas nosso CPF é inválido, tá? Então, a partir desse momento, deixa eu ver onde é que ele caiu. Tem um breakpoint em algum lugar. Não é aqui. É aqui. Tá, é aqui o filtro. Beleza, seguiu a vida e 403 unauthorized. Ah, então não estou autorizado. Então tem que gerar o token
como é que eu gero o token? Deixa eu lembrar aqui. Alt, fiz uma validação. Vamos botar e-mail e senha. Eu tenho sempre lembrar esse e-mail e senha porque ainda não fiz isso no banco de dados. Tem que colocar isso no banco de dados o mais rápido possível. String e string, coisa boa. Tá, string, executa, copia, autentica, close, e agora a gente testa o nosso usuário. E ele deu 201. Deixa eu só checar o que ele respondeu. Ele deu um index off aqui, 0 no Legit. Deixa eu verificar. Ah, porque ele não conseguiu dar um index off em algum lugar do Legit porque era inválido, porque o tamanho dele era maior. Então vamos olhar lá o nosso validador, tá? Provavelmente ele deu um erro no validador. Ele deu um erro aqui. Vamos executar de novo. Vamos ver o que ele está dando de erro aqui. Ele chegou a palavra string. Aí ele vai cair no isValid. Deixa eu ver o que está implementado errado. O problema é que eu botei um E aqui, né? Ou. Aí tem que ser um ou outro dar o problema. Aí vai funcionar legal. Viu? Sinalzinho de E ou. O cara programa um pouquinho diferente já não funciona mais. É. Um ou outro. Se ele der erro um dos dois, ele tem que parar de funcionar. Beleza, então vamos ver. Agora, na teoria, quando eu der o F8 aqui, ele cai aqui. Ah, já desabilitou. Falso. Então eu posso tirar os breakpoints aqui pra gente já... Porque ele já tá validando ok. Se eu não me engano, é isso aí. Ó, inválido CPF. Ele não consegue porque eu mandei um CPF inválido. Então vamos lá. Gerar CPF. For devs aqui, gerador de CPF. Vamos gerar um CPF com pontuação. Pode gerar com ou sem pontuação. Vamos fazer o teste com pontuação primeiro. Então, CPF com pontuação e vamos dar um execute. Tem um erro em outro lugar. Vamos entender o erro que ele deu. Is not an entity. Deixa eu entender aqui. Usuário controller. Salvar. Eu criei isso aqui. Aqui tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui faz parte disso aqui, que isso aqui daqui. Tá, ele caiu aqui. E onde é que ele deu o erro? Vamos botar aqui um breakpoint. Vamos tentar só tirar isso aqui, que eu acho que isso aqui tá errado. Vamos tentar de novo. Botei umas chaves no meio do código. Se ele passar por aqui, já tá bom. Botei uma chave no meio do código para ser uma função ali. Em vez de eu criar um novo objeto, é costume de usar mapeamento e não ter que chamar. Ó, usuário 5, no nosso banco de dados, ele já deve ter criado o usuário que eu testei, né? Só que agora vamos tentar com pontos. Então vamos criar um CPF aqui com pontos. Para testar se ele vai ver se é válido também nos nossos validadores da nossa regra de negócio. Tá? Então, vou executar. Mesma ideia. Validou, criou 6. Se eu mudar o dígito verificador para 5, na mesma ideia, ele vai dar uma exception, que a gente já sabe que é CPF inválido. Então, nossa regra de negócio tratando o CPF... Ah, e salva no banco sem os pontos. Salva com os pontos no banco, tá? Se a gente botar com os pontos. A gente tem que fazer um tratamento diferente para salvar com os pontos, só os números. Então, a gente teria que tratar aqui no nosso CPF. Aqui no nosso CPF, para não atribuir este valor diretamente. Então, a gente teria que fazer o get números e atribuir ao CPF. Daí ficaria somente os números.
Vamos fazer também só para fazer só os números. Vamos rebuildar e fazer o teste para salvar só os números, né? Melhor. Rebuildando. Aqui a gente vai precisar dar um Ctrl Z para voltar o número 7 e dar o executar. Vamos ver se ele já startou. Ainda não. Vai dar um erro. Is null. Não pode ser um diz porque é nulo. Tá, vamos testar aqui que eu implementei. Get números de CPF. Claro, eu não atribuí o CPF porque um construtor é nulo ainda. Então eu tenho que passar o... Bom, vamos fazer isso aqui. Então tem o this lá, então eu vou receber o CPF, replace, ponto e vírgula, rebuild, e já era. Por que eu não consigo? Porque eu não atribuí o valor no CPF ainda para eu poder substituir o valor do CPF. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Número 7. E na teoria agora só números. Beleza, ele salva só os números. A gente vai salvar sempre só os números do CPF no banco. Então, gente, vamos lá. Finalizar essa aula. Clean Code e DDD. Então a gente viu toda a estrutura, o que pode e o que não pode acessar. Fizemos uma regra de negócio orientada ao domínio. Regras orientadas ao domínio é tudo aquilo que tu consegue implementar dentro das classes de entidade. É as regras. Uma soma, um filtro, uma validação, tudo que tu é orientado à entidade. A gente vai fazer algumas outras validações e falar muito sobre regra orientada ao domínio no projeto, tá? Na continuação do projeto, mas aqui era bom para a gente ter embasamento e vocês já terem a estrutura nova do projeto. E também tem todo o código, tá? Para vocês conseguirem copiar o validador de CPF, que é toda a implicação. Vocês vão ter que ter um validador de CPF, vocês copiam, colam e segue a vida. Beleza? Sigam, compartilhem. A gente está no TikTok, a gente está no Kawaii, a gente está também no Facebook com alguns shorts que vão dar conteúdo diário para vocês e no YouTube com cursos, e a gente não pede nada para vocês além de seguir, compartilhar e aproveitar o conteúdo que a gente posta aqui. Um abraço a todos, até mais!